Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver. Que tal começar o passeio em Buenos Aires pela Avenida 9 de Julho, a principal da capital federal, considerada a mais larga do mundo e orgulho dos argentinos? Na manhã fria do mês de agosto, cruzamos a avenida a pé, contemplando o movimento gigantesco de carros e pedestres. Buenos Aires parece que começa a funcionar a partir daqui. A avenida começou a ser construída em 1912 e foi concluída em 1930. Pouco tempo depois de inaugurada, recebeu o Obelisco de Buenos Aires. Não apenas na 9 de Julho, mas em toda Buenos Aires está estampada a paixão dos argentinos por Eva Perón. A Evita, casada com o ex-presidente Juan Perón, e que eles aprenderam a amar e venerar. O dia começa frio aqui em Buenos Aires, 13 graus. Então, bem agasalhado, 2 casacos, uma blusa e, por enquanto, ainda sem a proteção das luvas, mas muito frio. É assim que começa o nosso passeio em Buenos Aires. Buenos Aires é uma cidade antiga, clássica, que lembra em muito o estilo europeu. Em várias ruas, seu casario tem muita semelhança com Madrid e Paris. Por isso é considerada a mais europeia das cidades latino-americanas. Ruas inteiras com prédios que marcam as arquiteturas Art Nouveau e neoclássico. Mesmo onde as construções têm estilo mais moderno, a convivência com o clássico tem harmonia. E para compor este cenário, os portenhos se vestem elegantemente. O frio ajuda a manter essa elegância. Mi Buenos Aires querido. Na Avenida 9 de Julho fica uma das joias de Buenos Aires, o Teatro Colón, considerado um dos teatros líricos mais importantes do mundo, por seu tamanho, acústica e valor artístico da construção. Foi inaugurada em 1908 com a ópera Aida de Verdi. O conjunto arquitetônico da praça onde está o Teatro Colón é riquíssimo. E aqui encontramos um prédio que talvez seja a prova mais concreta de que é possível harmonizar o novo e o antigo. Uma combinação perfeita. Uma esticada ao bairro de Palermo para almoçar no restaurante La Cabrera, onde os clientes são recebidos na calçada com um brinde. Um brinde. Depois de muito tempo. Depois de caminhar muito. No meio da rua, na calçada. Palermo Berro, do La Cabrera, para comer um bife chouriço. O restaurante La Cabrera tem vários salões, vários ambientes e as paredes de tijolinhos são enfeitadas, ou melhor, cobertas com pratos, capas de revista e muitas outras referências gastronômicas. Não é exagero afirmar que o lugar é sempre festivo, com uma decoração que vai da extravagância, passando pelo culto, até desembarcar em motivos infantis. Isso sem falar nas vaquinhas e nos porquinhos de pelúcia, ou algo parecido, praticamente do tamanho de uma pessoa. A cozinha é refinada e transforma a carne argentina, considerada uma das melhores da América, em pratos clássicos, sempre acompanhados de molhos coloridos, excêntricos, enfim, uma delícia. E essas tábuas de pirulitos? Bom, é uma tradição da casa e ninguém tem nada a ver com isso. Depois de um almoço tão farto, somente caminhando muito pelas ruas e praças de Buenos Aires.
E já no bairro da Recoleta, uma visita a Florares genérica. Antes, uma olhada no imponente prédio da Faculdade de Direito de Buenos Aires. O edifício, com suas 14 colunas monumentais, tem um estilo clássico que impressiona. É uma construção de 1949 e ocupa uma área de 40 mil metros quadrados. A rosa metálica é uma escultura em aço inoxidável com esqueleto de alumínio. Pesa 18 toneladas e tem 23 metros de altura. Foi presenteada à cidade pelo arquiteto argentino Eduardo Catalano. A rosa metálica tem um sistema elétrico que abre automaticamente e fecha as pétalas, dependendo da hora do dia. O dia em Buenos Aires termina como começou. Muito frio e na Avenida 9 de Julho. À noite pede uma visita a um restaurante tradicional. Só que antes, curtimos um pouco a cidade iluminada, movimentada e alegre. Depois seguimos para o Porto Madeiro, antiga região onde ficavam velhos armazéns que agora revitalizados se transformaram no ponto de encontro da gastronomia da capital. São restaurantes que cativam pela qualidade e pelo charme, com suas fachadas iluminadas e o toque especial das flores bem coloridas nas janelas. Escolhemos o restaurante Siga La Vaca, conhecido pela sua variedade em carnes. A recepção é feita por duas vaquinhas engraçadas, que dão boas-vindas aos clientes assim meio sorridentes, meio olhos esbugalhados. O restaurante está sempre lotado. As carnes são escolhidas diretamente no balcão pelos clientes. Em outro balcão, muitos frios e outros tipos de acompanhamentos para parrilhada argentina. Na cozinha, a enorme churrasqueira não para e fica às vistas do freguês. Siga La Vaca é um dos restaurantes mais conhecidos da região de Porto Madeiro, aqui de Buenos Aires. Uma das especialidades é o bife chorizo, uma delícia. Carne bonita, fora gordurosa, né, velho? Mas vamos aqui, vamos experimentá-lo. Depois do jantar, uma caminhada pelo cais em Porto Madeiro. O frio espanta o turista dos ambientes externos e deixa as ruas vazias. Uma pena. Quem não resistiu à temperatura perdeu de admirar o exuberante desenho noturno que envolveu a cidade. Mais um dia frio e a programação inclui um passeio por Buenos Aires em um ônibus de turismo. Mesmo com um frio de 13 graus, muito vento, vale a pena fazer um passeio no ônibus turístico de Buenos Aires. Bem agasalhado, cachecol, vale a pena pegar esse ônibus porque ele passa pelos 24 principais pontos turísticos da capital da Argentina. E a vantagem desse ônibus também, além de você ouvir todas as explicações por esse auricular, você ainda tem a opção de descer em cada um desses pontos e demorar o tempo que quiser. Porque de meia em meia hora passa em cada ponto mais um ônibus desse. Aqui há a oportunidade de ver a Casa Rosada, sede do governo argentino, de outro ângulo. E a passagem pela monumental 9 de Julho, com seu trânsito intenso. Andar no ônibus de turismo é uma oportunidade única para flertar com a antiga e a nova Buenos Aires. A capital federal tem muitas ruas largas, praças e é bem arborizada. Em todas as suas praças e parques, monumentos imponentes. No passeio, a passagem por Porto Madeiro e a visão diurna do conjunto arquitetônico com seus vários prédios de tijolos vermelhos.
O bairro também ganhou nos últimos 10 anos muitos prédios residenciais e se transformou em um dos endereços preferidos da classe média alta. O planetário, construído em 1962, foi inspirado no planeta Saturno e é outro lugar de visitação. Até assim, meio de longe, o monumento é bonito. Tem 20 metros de diâmetro e uma vasta programação sobre astronomia. O bairro da Boca é o reduto da boemia e é o mais tradicional de Buenos Aires. Tem como característica as cores. Boa parte das casas é pintada em cores fortes, berrantes. Algumas pessoas afirmam que o bairro está em decadência. É verdade que a população que mora aqui não é de classe alta, mas este é o estilo do lugar, assim, meio largadão. Na Boca, uma visita a um lugar que mantém praticamente todas as características há mais de 130 anos. É o El Estanho Café Bar, reconhecido como bar notável pelo governo da cidade de Buenos Aires. Foi criado como a loja Estrela do Sul e depois, em 1939, tornou-se Lourenço e Vicenta Bar. Foi cenário para vários filmes argentinos, como algumas versões de Evita. Uma das grandes estrelas do tradicional bairro da Boca está começando a ser descortinada. Por trás das árvores surge o templo dos fanáticos torcedores do Boca Juniors, o time de futebol mais popular da Argentina, o estádio La Bombonera. Já na descida, plantamos os pés na calçada da fama do clube. Aqui os grandes jogadores têm seus nomes fincados para a eternidade. Maradona é a estrela mais procurada. E o jogador de futebol mais conhecido, reverenciado e amado na Argentina, também está eternizado em uma estátua. O craque do time na atualidade, Riquelmes, já está imortalizado em uma estátua, ao lado de antigas estrelas do Boca. Falar em estrelas, os sócios aqui são mais do que valorizados. Ganharam uma enorme parede com o nome de cada um. Os diversos padrões de camisas usadas nos jogos também têm uma galeria. O lugar tem uma loja oficial do clube, com a venda de todos os seus produtos e todos nas cores fortes do Boca, azul e amarelo. O orgulho do time é sua galeria de troféus, organizada em uma sala que recebe iluminação especial, com equipamentos que usam uma linguagem visual agressiva, que prende a atenção do visitante. Ao chegar ao gramado, entendemos por que o estádio do Boca Juniors é chamado de Caldeirão. O campo possui as medidas mínimas permitidas pela FIFA e a arquibancada fica praticamente dentro do gramado. Jogadores e torcedores ficam a pouquíssimos metros. Imagine só a pressão em jogos decisivos. O apelido La Bombonera deve-se à sua forma retangular, como a de uma caixa de bombons. A capacidade do estádio, construído em 1923, é para 49 mil torcedores. Depois do passeio, ainda sobra tempo para uma visita ao comércio da Rua Florida, no centro de Buenos Aires. A rua é muito movimentada e o comércio é forte. São lojas de marcas famosas e também lugares simples, populares. O número de lojas de artigos esportivos, principalmente futebol, é grande. É a comprovação de que o argentino, assim como o brasileiro, é louco por futebol. É o lugar ideal para comprar produtos de couro. O alerta é que antes de comprar, é necessário pesquisar o preço e a qualidade. E é aqui na esquina das avenidas Florida com Córdoba que fica o endereço comercial mais conhecido dos brasileiros em Buenos Aires, as Galerias Pacífico. O conjunto arquitetônico é patrimônio cultural da cidade. O projeto foi inspirado em um modelo de Paris e começou a ser construído em 1800. Era inicialmente um centro comercial com escritórios e em 1945 passou por reformas, dividindo-se em escritórios e shopping. Com uma arquitetura requintada, o ambiente é charmoso e repleto de obras de arte
estampadas nas paredes e no teto, proporcionam aos visitantes uma atmosfera chique e glamurosa. Nas mais de 100 lojas e serviços para turistas, em 3 andares do prédio, é sempre possível conseguir um desconto, bastando apenas a apresentação do passaporte ou da carteira de identidade. Don't cry for me, Argentina. À noite, um bom programa é assistir a um show de tango, e são muitas casas em toda a cidade. Uma das casas mais conhecidas é o Senhor Tango, que tem um espetáculo grandioso. O ambiente é refinado e muito bem iluminado. Antes do espetáculo começar, é permitido filmar e fotografar. A casa é rica em adornos e tem estátuas em tamanho natural dos artistas que fazem o show. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. Está sempre lotada e o cliente pode optar por simplesmente assistir ao show ou incluir o jantar. O indispensável mesmo é um bom vinho. Durante as 2 horas de duração, percorre desde o tango tradicional até chegar aos mais contemporâneos, do mestre Astor Piazzolla. O show é encerrado com a interpretação da canção Não Chore por Mim, Argentina, considerado no país como um hino. Este seria um museu gigantesco, com uma obra de arte a cada metro e onde o teto é o céu. Mas e esses caixões à mostra? São dezenas, centenas deles. A frase em latim na fachada deste lugar enorme dá uma pista: requiescante in paz, que significa repousem em paz. Pode parecer estranho, mas vamos fazer turismo agora em um cemitério. Mas aqui na Argentina não é estranho, é obrigatório. Quem vem à Argentina tem que ver o cemitério da Recoleta. É tradição, cemitério de gente muito abastada. E aqui está o túmulo de Evita Perón. E é esse que nós vamos procurar agora. Que é, inclusive, o túmulo mais procurado aqui no cemitério da Recoleta, principalmente porque Evita é amada, muito amada ainda hoje por todos os argentinos. Então vamos procurar. Disseram que é aqui nessa rua. Família Duarte. Chegamos, né? Chegamos ao túmulo de Eva Perón, a Evita dos argentinos. E é bem simples, um túmulo simples. É simples, mas aí o amor do povo argentino, e é o único que a gente vê assim, flores, né? E flores interessantes que eles usam até a própria porta, né? Porta, né? A moldura da porta para colocar flores. Aqui na frente do túmulo tem muitas homenagens a ela. Na verdade, o cemitério da Recoleta é considerado um museu por 2 motivos. Um deles é o grande número de obras de arte. O outro é que no cemitério estão restos mortais de personalidades famosas da política, cultura, arte e ciência da Argentina. Todos os dias, caravanas de turistas vêm conhecer o cemitério da Recoleta.
inaugurada em 1822. No centro de Buenos Aires, na Plaza de Maio ou Praça de Maio, um monumento importante da Argentina é a Catedral Metropolitana. O estilo arquitetônico neoclássico e a fachada são compostos por uma série de 12 colunas. No topo do prédio, em um frontão triangular, a representação de uma passagem bíblica. O interior é grandioso, com muitas esculturas e imagens esculpidas principalmente por artistas italianos. Riqueza de detalhes não apenas no altar principal, mas também nos altares laterais. Em um mausoléu estão depositados os restos mortais do general José de San Martín, um dos heróis da independência do país. Policiais guardam a entrada do mausoléu durante todo o tempo em que a catedral está aberta para a visitação pública. San Martín é muito reverenciado pelos argentinos. Além de ter sido responsável pela libertação da Argentina, foi também do Chile e do Peru. O passeio pela Plaza de Maio é a garantia de compartilhamento de grande parte da história, não apenas de Buenos Aires, mas da Argentina. É, sem dúvida, a praça mais importante da capital. Foi fundado junto com a cidade por Juan de Garay. Era chamada de Plaza Maior e era lugar de comércio. A Praça de Maio é o principal centro político da Argentina. É aqui que fica a Casa Rosada, a sede oficial do governo. É testemunha de todos os eventos históricos da Argentina, desde a fundação da cidade de Buenos Aires. É também o palco dos sentimentos dos cidadãos argentinos. É aqui onde eles fazem celebrações, manifestações e muitos protestos. O conjunto arquitetônico ao redor da praça é rico. O prédio do Banco Nacional já foi sede do antigo Teatro Colón. O suntuoso prédio da Casa Rosada, a sede do governo argentino, é na verdade a união de dois prédios. Em 1873 foi construída a sede dos Correios e em 1882 foi erguido outro edifício ao lado, com características semelhantes. Em 1910, esses dois prédios foram unidos e dedicados inteiramente à sede do governo. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. Este lugar de cores vivas, com artistas e suas obras ocupando as ruas, inspirou este tango que fez e faz muito sucesso na Argentina. Caminito que entonces estabas. Caminito, o lugar, é uma rua-museu de grande valor artístico, cultural e turístico. Impossível vir a Buenos Aires e não passar por aqui. Já Caminito, a música, é o lamento da separação de um casal que caminhou e foi feliz por aqui. Na música, o homem nunca mais foi o mesmo depois da partida da amada. Caminito amigo, yo también me voy. Então talvez seja por isso que o lugar guarde ainda hoje esse misto de alegria e de tristeza, de multidão e de vazio. Seguiré sus pasos. Com suas casas em zinco, o Caminito era um lugar à beira do porto, que abrigava famílias sempre acostumadas a chegadas e partidas. Dizem que as casas estavam sempre pintadas de várias cores porque os moradores aproveitavam os restos das tintas usadas nos navios e no cais. Muitos cortiços foram preservados e hoje, nas casas minúsculas, funcionam lojas de artesanato. E passear sem nenhum compromisso ou pressa pelas ruas do Caminito, observando seus casebres e artistas, é bom demais. Curtir a arquitetura em comum do seu prédio mais tradicional, o cartão postal daqui. Comprovar o culto à memória que os argentinos fazem a seus ídolos transformados em heróis, como Maradona, Eva Perón e Carlos Gardel. É no Caminito o lugar que mais se respira o tango. Ele está nas lojas, com personagens retratados assim, em tamanho real, e com todos os seus instrumentos musicais. O tango está nas ruas, cantado ao vivo para quem quiser apreciar, se deliciar.
está nas portas dos restaurantes, chamando os fregueses para o bailar ritmado, poético. E vai restaurante adentro, como se fosse um saboroso tempero ou a entrada indispensável a uma parrilhada tradicional. E se a tarde chega e é hora de ir embora, nada melhor do que um happy hour no mais conhecido e famoso café de Buenos Aires, o Tortoni, fundado em 1858. Aliás, o Tortoni é mais do que um café, é uma lenda da cidade. Começou como uma associação literária de grande prestígio na capital federal e continua sendo um lugar de difusão cultural e turístico, e sem perder o charme jamais. O café conserva a decoração de seus primeiros anos, preserva objetos de época, bustos de personalidades artísticas do país e fotografias mostrando o encanto que o Tortoni exerceu nas pessoas ao longo dos anos. Em um cantinho, homenageia 3 frequentadores assíduos. O escritor Jorge Luiz Borges, intelectual que renovou a linguagem de ficção. O mais famoso dos cantores do tango argentino, Carlos Gardel, e a poetisa Alfonsina Storni. É movimentado praticamente todas as horas, em um vai e vem de garçons e clientes que cria no lugar uma áurea de agito, mas também de bem-estar. E sem esquecer que este lugar de tantos adjetivos serve também um maravilhoso café e quitutes deliciosos.